Ao longo deste vídeo vamos explorar as capacidades do programa Tricalc ao nível da utilização das paredes resistentes. As paredes resistentes no programa Tricalc podem ser paredes resistentes de betão armado, podem ser paredes resistentes de alvenaria de pedra, podem ser paredes resistentes de blocos de termoargila e inclusive de blocos de betão. A modelação é feita com elementos finitos quadrangulares e permite, nomeadamente, que as paredes resistentes tenham aberturas. Vemos aqui a simulação de algumas dessas aberturas, paredes, janelas, feitas em parede de alvenaria de pedra. E permite também que esses elementos, essas paredes, sejam introduzidas sobre laje. Em vez de nascerem sobre a fundação, poderão nascer em cima de laje. Permite também que tenham elementos de altura variável no último troço. Portanto, se eu quisesse que o último troço da parede acompanhasse a inclinação da cobertura, poderia também fazer isso com o próprio programa, e permite ter aberturas, como já vimos, em qualquer uma das zonas da parede resistente. As paredes resistentes permitem ainda a aplicação de cargas especiais. Portanto, nós podemos definir ações de terreno e fluidos sobre as paredes resistentes e, portanto, fazer, por exemplo, simulação de reservatórios, de piscinas, sem qualquer problema, sem qualquer limitação, até porque uma das verificações que o programa Tricalc faz quando realiza o cálculo das paredes é a verificação, digamos, da fendilhação, e que nós podemos aqui controlar essa mesma fendilhação. Temos então aqui um exemplo de paredes resistentes, mas vamos fazer um exemplo novo para mostrar algumas das potencialidades ao nível das paredes resistentes. E, portanto, vou fazer uma estrutura que se vai chamar parede exemplo e começar por definir uma rede geométrica, por exemplo, com dois vãos numa direção, dois vãos noutra e duas alturas, uma de 3,5 metros e outra de 3 metros, para gerar aqui uma espécie de estrutura em formato de cubo para introduzirmos as nossas paredes. Vou começar por introduzir então a primeira parede resistente. É bastante simples, geometria parede resistente a introduzir, e basta clicar em dois nós que definem o comprimento da parede. Depois indicamos as características da parede, o seu nome, a sua cota superior. Neste caso temos 3,5 metros por mais 3 metros, daria uma cota superior de 6,5 metros. O tipo de apoio, se é um apoio encastrado, se é um apoio simples, se é livre, por exemplo, sobre lajes de fundação, ou se é uma mola, portanto, constantes rigidez ao deslocamento e constante rigidez à rotação disponíveis para introduzirmos os valores respectivos e teríamos um apoio elástico. Neste caso vou deixar uma situação de encastramento. Ao nível das propriedades da parede, eu posso indicar se é uma parede de betão, se é uma parede de alvenaria de pedra, por exemplo, granítica ou arenística, se é uma parede de tijolo ou se é de blocos de betão, peças de termoargila ou qualquer outro material, desde que se definam as características desse mesmo material aqui na caixa de diálogo. No caso de escolhermos pedra granítica, por exemplo, isso é logo preenchido de forma automática em função quer da argamassa utilizada, quer das peças. É calculado então as características da alvenaria. No nosso caso vamos fazer então uma parede de betão, em que eu vou colocar aqui 30 cm de espessura e vou pedir então para aceitar estas características. A nível de cotas, portanto, temos duas cotas distintas, uma com 3,5 metros e outra com 3 metros. Indicamos isso mesmo aqui ao programa e mandamos gerar a parede resistente. E depois é fazer o mesmo nas paredes aqui ao redor. Imaginemos que eu queria a parede B, portanto faria a introdução da parede B e por aí fora. Para o nosso exemplo bastaria esta situação. Vou chamar aqui uma parede e mostrar, por exemplo, que é fácil. Eu já agora vou meter aqui uma vista renderizada para termos aqui a visualização da parede com as suas dimensões e, portanto, mostrar que é fácil fazer a introdução de aberturas ou lados inclinados nas paredes resistentes. Portanto, em geometria parede resistente, eu posso fazer sempre a introdução de aberturas. Seleciono a parede e depois abro uma janela com o rato, indicando exatamente as dimensões da abertura que eu quero realizar. Imaginemos que a abertura tinha estas dimensões. Essa mesma janela, portanto, poderia ser feita como se fosse uma porta. Por exemplo, aqui
a simulação de uma porta. E portanto tínhamos aqui a nossa parede resistente com essas duas aberturas introduzidas. Outra possibilidade é então a possibilidade de ter o lado superior inclinado. Poderia ser até meio, se tivesse uma parede e outra parede, fazer aqui duas águas, mas vou fazer subir só um dos vértices da parede. Para o efeito, vou à geometria, parede resistente, que tem uma função que se chama exatamente mover vértice. E o mover vértice funciona de um modo bastante simples. Clico no nó e depois dou o vetor de deslocamento clicando outra vez no nó e num ponto que aqui estivesse definido para dar a altura a que queria que chegasse a parede. Neste caso eu vou utilizar o botão direito do rato e dar um ponto qualquer do espaço para fazer o lado da parede inclinado. E cá está esse lado de parede aqui representado de forma bastante evidente. Se quisesse, vou passar aqui para a outra parede, se quisesse podia também aplicar ações sobre a parede de uma forma bastante simples. Portanto, em ações definir, eu tenho a possibilidade de definir ações pontuais, contínuas, superficiais, momentos localizados, impulsos de terreno fluidos, efeitos de temperatura sobre as paredes resistentes. Por exemplo, os terrenos fluidos eu posso chegar, adicionar aqui o tipo de terreno que eu pretender. Imaginemos que eu queria aqui um terreno do tipo argila semidura, okay? E aceitar para indicar que era esse o tipo de terreno que eu tinha aqui. Podia criar vários estratos de terreno, não há qualquer problema. Poderia meter uma sobrecarga adicional sobre a superfície da parede. Poderia indicar a cota da rasante da parede, bem como o ângulo de inclinação do terreno. Tudo isso depois apareceria representado ao nível dos desenhos. O impulso, tanto ativo, passivo ou em repouso. Se existe nível freático ou não e até que cota é que iria esse nível freático. Vamos aqui indicar que o nível freático iria até a cota de 1,5 m. E já agora vamos aqui também indicar que a cota superior deste elemento seria até à cota de 1,5 m. Portanto, para esse caso vamos aqui adicionar que vamos ter aqui um terreno à cota de, pode ser menos 1 metro, um terreno com um nome qualquer. Vamos meter agora uma argiladura. E vamos aqui modificar esta espessura para 1,5 m e a cota da rasante aqui a 1,5 m. E portanto as modificações que eu vou fazendo vão aparecendo aqui representadas. Portanto tenho já o primeiro extrato da cota 1,5 m até à cota 0 e da cota 0 para baixo e o nível freático na cota de 1,5 m. E depois a face da parede que está solicitada, Z+, ou Z-. Portanto era possível ir visualizar onde é que estariam os eixos da parede e escolher exatamente qual o eixo que queríamos solicitar. Eu aqui vou optar pelo eixo Z-, poderá não ser o correto, mas vamos confirmar isso de seguida. Portanto, introduzo e cá está a representação da ação sobre a parede, aqui na cota de 1,5 m. Portanto, tínhamos a ação aplicada sobre a parede. Se eu quisesse, podia também aplicar qualquer outro tipo de ação, por exemplo, uma carga contínua qualquer que eu quisesse aplicar que trabalhasse segundo o eixo x-, por exemplo, ou x+, vamos aqui colocar, introduzir, vou rebater aqui para ver melhor a parede e, portanto, poderia introduzir em qualquer ponto da parede essa mesma ação. Okay? Então, com a inclinação que eu quisesse, poderia introduzir essas ações sobre este elemento de parede. Mesmo para a ação superficial, portanto, acaba por ser um pouco semelhante à introdução de todas as outras ações. Okay? E ali está uma ação superficial. Portanto, como vêem, o elemento de parede resistente tem bastantes possibilidades a nível de modelação, a nível de ações e, finalmente, a nível de dimensionamento de armaduras, podendo-se fazer o dimensionamento tendo em conta
o controle da fendilhação e, portanto, utilizá-lo para piscinas, reservatórios, enfim, para todos esses elementos. A análise vai ser feita a nível de tensão plana e flexão de placa nos elementos finitos quadrangulares que modelam a parede.